Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Um bom domingo para você, meu irmão. Um bom domingo para você, minha irmã. Filho e filha do Pai das misericórdias. É o primeiro domingo da Quaresma. Tempo de conversão, tempo propício para que nós possamos renovar a nossa fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado e deixarmos de lado tudo aquilo que é manifestação de pecado, tudo aquilo que é manifestação de mentira, de imoralidade, de injustiça. Nós, da Igreja no Brasil, procuramos viver no tempo quaresmal a campanha da fraternidade. Neste ano de 2021, o tema da campanha da fraternidade é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. O lema extraído da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança. Por isso, nós que somos discípulos e discípulas do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado, nós somos todos chamados a promover no nosso mundo o diálogo, a unidade, a comunhão e a paz. Não podemos, de modo nenhum, ser promotores de discórdia, de violência, de desrespeito à dignidade de nossos irmãos e irmãs. É por isso que também nós da Canção Nova, nesse tempo quaresmal, buscamos viver um retiro popular. Todos os anos, a Canção Nova é orientada para viver bem o tempo quaresmal, é orientada pelas motivações de Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém do Pará. O Retiro Popular deste ano tem como tema o tempo da graça. E o tempo da Quaresma é o tempo da graça, tempo propício para que nós nos abramos à graça da conversão. Através dos nossos contatos, adquira este livro para que também você, que é membro da família Canção Nova, possa viver no tempo da Quaresma um retiro espiritual. Tomemos o Evangelho do dia de hoje, desse primeiro domingo da Quaresma, é o Evangelho que está em São Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O tempo da Quaresma se iniciou com a quarta-feira de cinzas. E nós recebemos em nossas cabeças as cinzas. E o sacerdote que impôs em nossas cabeças, ou os ministros que impuseram em nossas cabeças as cinzas, disseram: convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão, meu irmão, minha irmã, fé no Evangelho de Jesus, fé em Jesus, Evangelho de Deus, Evangelho do Pai, boa nova da salvação. Esse é o convite que a Igreja nos faz nesse tempo quaresmal. Neste Evangelho de hoje, no primeiro domingo da Quaresma,
nós temos presente o fato de que Jesus foi tentado por Satanás no deserto. Durante quanto tempo? 40 dias. Bem, o número 40, ele é um número simbólico. Faz referência aos 40 anos de caminhada do povo israelita, de caminhada no deserto, depois que o povo foi liberto da escravidão do Egito, pela liderança de Moisés, 40 anos caminhando no deserto. Mas também o número 40 faz referência à totalidade da vida de uma pessoa. Tendo presente que naqueles tempos nós não tínhamos, uma medicina assim tão avançada como nos tempos atuais. Portanto, a média de vida de uma pessoa era uma média baixa. As pessoas não viviam tanto como vivem hoje. Então muita gente tinha presente que 40 anos era o tempo da plenitude da vida. 40 anos. Irmãos e irmãs, durante toda a nossa caminhada de vida, não importa a quantidade de anos, nós também vivemos a realidade da tentação. Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Ele também é para nós exemplo de como nós devemos combater a tentação. Aquela influência do mal que todos nós temos no coração. Aquela sedução do mal que todos nós experimentamos dentro de nós mesmos. O mal que nos quer conduzir para uma vida de pecado, para uma vida comprometida com o pecado. É por isso que devemos nos abrir à graça da conversão, pedir ao Espírito Santo que nos converta, pedir ao Espírito Santo que nos dê a força de dizer não ao pecado, de dizer não a Satanás, autor do mal, autor do pecado, para que nós possamos viver a vida de filhos e filhas de Deus, para que nós possamos viver a vida de irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Ao invés de promover o ódio no mundo em que vivemos, que nós sejamos promotores do diálogo, da unidade e da paz. Que nós possamos amar a Deus no amor aos nossos semelhantes. Gestos concretos de caridade para que possamos testemunhar que Jesus Cristo é nosso único Senhor e Salvador. Aproveitemos esse tempo quaresmal para que nós de fato nos convertamos, para que nós de fato testemunhemos o Evangelho de Cristo Jesus por uma vida sem pecado, mas por uma vida de compromisso com o reino de Jesus. São as graças que nós pedimos ao Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoai os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. Abençoai de modo especial a água, para que este sacramental nos ajude a viver a graça da conversão, a graça propícia desse tempo quaresmal. E sobre vós, filhos e filhas do Pai das misericórdias, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.